Olá, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Vamos juntos para mais um dia da leitura da Bíblia Sagrada. Hoje nós estamos aqui iniciando o livro de Levítico. E você que ainda não está inscrito aqui no canal, por que não inscreveu ainda, crente? Venha, participe conosco desta comunidade que mais incentiva os cristãos do Brasil e do mundo a ler a Bíblia Sagrada. Isto mesmo, este é o canal que mais incentiva você a ler a Bíblia Sagrada. Venha ler a Bíblia conosco, aprender da palavra de Deus, e então nós estaremos prontos para caminharmos, praticar. Se nós não conhecermos o nosso manual, se nós não conhecermos a palavra de Deus, nós estamos perdendo muito tempo. É a Bíblia para ser lida, a Bíblia para ser degustada. Então, venha, leia a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, depois faça teologia, faça cursos e cursos de aperfeiçoamento para você compreender, entender. Mas antes você precisa ler a Bíblia Sagrada. Amém? Então vamos juntos aí orar e ler a Bíblia em 100 dias. Lembrando que no canal você tem aí as playlists e você encontra outras versões da Bíblia já lida. Amém? Querido Deus, obrigado pela oportunidade de estar aqui com os teus filhos, juntos, lendo esta palavra poderosa que transforma, impacta as nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Deus, que o teu Espírito possa gritar bem alto em nossos corações, como a sabedoria grita pelos portões da cidade. Ela possa, ó Deus, gritar tão forte que nós não pequemos contra ti, que nós não erremos contra ti. Em nome de Jesus, sê conosco. Amém. Levíticos capítulo 1. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vaca e de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha. À porta da tenda da congregação oferecerá a sua própria vontade perante o Senhor, e porás a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão sangue e espargirão sangue à roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e partirá nos seus pedaços, e os filhos de Arão, sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém, a sua oferta fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. Holocausto e oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelha ou de cabra, para holocausto oferecerá macho sem mancha, e a degolará ao lado do altar, para a banda do norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão seu sangue à roda sobre o altar. Depois a partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça e nos seus pedaços. Repito o versículo 12. Depois partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho. E o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo, sobre o altar. Porém, a fressura e as pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso oferecerá e o queimará sobre o altar. Holocausto oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rolas ou de pombinhos, e o sacerdote oferecerá sobre o altar e a torcerá o pescoço
com a sua unha, e a queimará sobre o altar, e o seu sangue será espremido na parede do altar, e o seu papo com as suas pernas tiradas, e o lançará junto ao altar para a banda do oriente, no lugar da cinza, e fendê-la-á, e as suas asas, porém, não as tirará, e o sacerdote a queimará em cima do altar, sobre a lenha que está no fogo. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Levítico capítulo 2. E quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, e a sua oferta será de flor de farinha, nela deitará azeite e porá incenso sobre ela, e a trará aos filhos de Arão, os sacerdotes, de dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha e de azeite, com todo o seu incenso, e o sacerdote queimará este memorial sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é de ofertas queimada ao Senhor. E quando oferecerdes ofertas de manjares cozida no forno, será de bolos asmos de flor de farinha amassada com azeite, e coscorões asmos untados com azeite. E se for oferta, e se a tua oferta for oferta de manjares cozida na caçoula, será de flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirás, e sobre ela deitarás azeite e oferta de manjares. E se a tua oferta for oferta de manjares da sertã, far-se-á de flor de farinha com azeite. Então trarás a oferta de manjares, que fará daquilo ao Senhor, e se aparecerá ao sacerdote, a qual a levará ao altar. E o sacerdote tomará daquela oferta de manjares o seu memorial, e a queimará sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é de ofertas queimada ao Senhor. Nenhuma oferta de manjares que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento nem mel algum oferecereis oferta queimada ao Senhor. Deles oferecereis ao Senhor por oferta de primícias, porém sobre o altar não subirão por cheiro suave. Toda oferta dos teus manjares salgarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de manjares, o sal do concerto do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. E se oferecerdes ao Senhor oferta de manjares das primícias, oferecerás ao Senhor oferta de manjares das primícias, oferecerás a oferta de manjares da sua primícia, de espigas verdes tostadas ao fogo, isto é, do grão trilhado de espigas verdes cheias, e sobre elas deitarás azeite, e porás sobre ela incenso, oferta de manjares. Assim o sacerdote queimará o seu memorial do seu grão trilhado e do seu azeite com todo o seu incenso. Oferta queimada é ao Senhor. Levítico capítulo 3. E se a sua oferta for sacrifício pacífico, se a oferecer de gado macho ou fêmea, a oferecerá sem mancha diante do Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e degolorá diante da porta da tenda da congregação, e os filhos de Arão, sacerdote, espargirão sangue sobre o altar em roda. Depois oferecerá o sacrifício pacífico, a oferta queimada ao Senhor. A gordura
que cobre a fressura, de toda a gordura que está sobre a fressura. Então, ambos os rins, a gordura que está sobre eles, sobre as tripas e o redenho que está sobre o fígado, com os rins tirará, e os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar, e em cima do holocausto que estará sobre a lenha, que está no fogo, oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de gado miúdo por sacrifício pacífico ao Senhor, seja macho ou fêmea, sem mancha o oferecerá. Se oferecer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e degolará diante da tenda da congregação. Os filhos de Arão espargirão seu sangue sobre o altar em redor. Então o sacrifício pacífico oferecerá ao Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará do espinhaço, e a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura, como também tirará ambos os rins e a gordura que está sobre eles, e sobre as tripas, e o rebenho que está sobre o fígado com os rins. E o sacerdote queimará sobre o altar manjar e a oferta queimada ao Senhor. Mas se a sua oferta for da cabra, perante o Senhor oferecerá, e porá a sua mão sobre a sua cabeça, e a degolará diante da tenda da congregação, e os filhos de Arão espargirão seu sangue sobre o altar em redor. Depois oferecerá dela a sua oferta, por oferta queimada ao Senhor, a gordura a gordura que cobre a fressura, de toda a gordura que está sobre a fressura, como também tirará ambos os rins e a gordura que está sobre eles, sobre a tripa, e o redenho que está sobre o fígado com os rins. E o sacerdote queimará isso sobre o altar. Manjar é da oferta queimada, de cheiro suave. Toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo será nas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Nenhuma gordura nem sangue algum comereis. Levíticos, capítulo de número 4. Levíticos, capítulo 4. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando uma alma pecar por erro contra algum dos mandamentos do Senhor, acerca do que não deve fazer, e fazer contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha ao Senhor por expiação do pecado, e trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e trará à tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e naquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também porá o sacerdote daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação, e todo o resto do sangue do novilho derramará na base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. E toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura, e dos rins, e da gordura que está sobre eles, que está sobre as tripas, e do redanho, de sobre o fígado dos rins tirará, como se tira do boi do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho, toda a carne, com a sua cabeça e as pernas e as suas entranhas, e o seu esterco, isto é, todo aquele novilho, levará fora do arraial a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e queimará com fogo sobre a lenha. Onde se lança a cinza, se queimará. Mas se toda a congregação de Israel errar, e o negócio for oculto aos olhos da congregação,
E se fizer contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer e for culpado, e o pecado em que pecar for notório, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado e trará diante da tenda da congregação, e os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará o sangue do novilho à tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue e espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu, e daquele sangue porá sobre as pontas do altar que está perante a face do Senhor, da tenda da congregação. Todo o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto que está diante da porta da tenda da congregação, e tirará dele toda a sua gordura e queimá-la sobre o altar, e fará este novilho como fez com o novilho de expiação. Assim lhe fará o sacerdote, por eles fará propiciação, e lhe será perdoado o pecado. Depois levará o novilho para fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho. É a expiação de pecado da congregação. Quando um príncipe pecar e por erro fizer contra algum dos mandamentos do Senhor, seu Deus, aquilo que se não deve fazer, e assim for culpado, ou se o seu pecado no qual pecou for notificado, então trará por sua oferta um bode tirado de entre as cabras, macho sem mancha, e porá a sua mão sobre a cabeça do bode e o degolará no lugar onde se degola o holocausto perante a face do Senhor. Expiação do pecado é, depois o sacerdote com o seu dedo tomará o sangue da expiação e porá sobre a ponta do altar do holocausto. Então o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote, por ele, fará expiação do seu pecado, e este lhe será perdoado. E se qualquer outra pessoa do povo da terra pecar por erro, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, e assim for culpado, ou se o seu pecado, qual pecou, lhe for notificado, então trará sua oferta por cabra fêmea sem mancha pelo seu pecado que pecou, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado, e degolará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará o seu sangue e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o resto do seu sangue derramará à base do altar, e tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor, e o sacerdote fará propiciação por ela, e lhe será perdoado o pecado. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado, sem mancha trará, porá a sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado, e degolará por expiação do pecado no lugar onde se degola o holocausto. Depois o sacerdote com seu dedo tomará do sangue da expiação do pecado e porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o resto do seu sangue derramará na base do altar, e tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício, e o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas ao Senhor. Assim o sacerdote por ela fará expiação dos seus pecados que pecou, e lhe será perdoado o pecado. Levíticos capítulo 5. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja o que ouviu ou que soube, se não e o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta, fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de um réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto, contudo, será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundície de um homem, seja qual for a sua imundícia com que faça imundo,
ele for oculto, ou souber depois, será culpado. Ou quando alguma pessoa julgar, pronunciando temerariamente com seus lábios para fazer mal ou para fazer bem, em tudo o que o homem pronunciar temerariamente, com juramento e lhe for oculto, e o souber depois, culpado será destas coisas. Será, pois que culpado, sendo numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou, e a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que pecou. Uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha, pelo pecado, assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Mas se a sua mão não alcançar o que bastar para gado miúdo, então trará em expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, uma para expiação do pecado, outra para holocausto, e as trará ao sacerdote, a qual primeiro oferecerá aquele que é para expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não a partirá. E o sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar, porém, o que sobejar daquele sangue espremer-se à base do altar, expiação do pecado é, e do outro fará holocausto conforme costume, assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que pecou, e lhe será perdoado. Porém, se a sua mão não alcançar 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará uma oferta, a 10ª parte de 1 éfa de flor de farinha para expiação do pecado. Não deitar sobre ela azeite, nem lhe porá em cima o incenso, porquanto é expiação do pecado. E trará ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará o seu punhado, cheio por um memorial, e o queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do Senhor. Expiação de pecado é. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que pecou em alguma dessas coisas, que será perdoado, e o resto será do sacerdote como oferta de manjares. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão, pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por expiação um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a sua estimação, em ciclo de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda mais acrescentará o seu quinto, e dará ao sacerdote. Assim, o sacerdote, como o carneiro da expiação, fará expiação por ela, ser-lhe-á perdoado o pecado. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, o que se não deve fazer, ainda que não soubesse, contudo será culpada, e levará a sua iniquidade. E trará ao sacerdote um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a sua estimação, para a expiação da culpa, e o sacerdote por ela fará a expiação do seu erro, e em que errou sem saber, ele será perdoado. A expiação de culpa é, certamente se fez culpada ao Senhor. Levítico capítulo 6, falou mais ao Senhor, o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que ele deu em guarda, ou que ele depois da sua mão, ou roubo, ou que retém violentamente ao seu próximo, ou que achou o perdido e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que, porquanto pecou e ficou culpado, restituirá o roubo que roubou, ou retido que retém violentamente, ou depósito que lhe foi dado em guarda, ou perdido que se achou,
ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá no seu cabedal, e ainda sobre isto acrescentará o quinto, aquele de quem é, e o dará no dia da sua expiação, e a sua expiação trará ao Senhor um trará ao Senhor um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a sua estimação. Da expiação da culpa trará ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoado de qualquer de todas as coisas que fez, sendo culpado nela. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar. Depois de expirar suas vestes, vestirá outras vestes, e levará as cinzas fora do arraial, no lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Esta é a lei das ofertas dos manjares. Um dos filhos de Arão a oferecerá perante o Senhor diante do altar, e tomará o seu punho cheio de flor de farinha da oferta e do seu azeite, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de manjares, então o queimará sobre o altar. Cheiro suave é isso, por ser memorial ao Senhor. E o restante dela tomarão Arão e seu filho, asmos se comerá no lugar santo do pátio da tenda da congregação, o comerão levedado, não se cozerá. Sua porção é que lhes deis das minhas ofertas queimadas, coisa santíssima. É como expiação do pecado e como expiação de culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações, entre as ofertas queimadas do Senhor. Tudo o que tocar nela será santo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: esta é a oferta de Arão e dos seus filhos, e oferta receberão ao Senhor no dia em que aquela for ungido, e a 10ª parte de um efa e da flor de farinha pela oferta de manjares contínua, e metade dela pela manhã e a outra metade dela à tarde. Uma caçoula se fará com azeite cozida, e trarás e os pedaços cozidos da oferta oferecerás em cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote que entre os filhos for ungido em seu lugar fará o mesmo, por estatuto perpétuo, por estatuto perpétuo. Repita o versículo 22 do capítulo 6. Também o sacerdote que entre os seus filhos for ungido em seu lugar fará o mesmo por estatuto perpétuo, ou seja, toda será queimada ao Senhor. Assim, toda a oferta do sacerdote totalmente será queimada, não se comerá. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: falarão aos seus filhos, dizendo: esta é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degolará o holocausto, se degolará a oferta pela expiação do pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é.
O sacerdote que oferecer pelo pecado a comerá no lugar santo e comerá no pátio da tenda da congregação. Tudo que tocar na sua carne será santo. Se espargir alguém do seu sangue sobre a sua veste, lavarás aquilo que caiu no lugar santo, e o vaso de barro em que for cozido será quebrado. Porém, se for cozido num vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água, todo varão entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. Porém, nenhuma oferta pela expiação de pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação para expiar o seu santuário, se comerá no fogo, será queimada. Levítico capítulo 7. E esta é a lei da expiação da culpa, coisa santíssima é, no lugar onde degolam o holocausto, degolarão a oferta pela expiação da culpa, e o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor, e dela se oferecerá toda a sua gordura, a cauda, a gordura que cobre a fressura, também ambos os rins e a gordura que neles há, que está sobre as tripas, e o redenho sobre o fígado com os rins se tirará, e o sacerdote o queimará sobre o altar, em oferta queimada ao Senhor. Expiação da culpa é. Todo varão sobre o sacerdote a comerá no lugar santo. Se comerá coisa santíssima é, como oferta pela expiação do pecado, assim será oferta pela expiação da culpa. Uma mesma lei haverá para ele, será do sacerdote que houver feito propiciação com ela, também o sacerdote que oferecer o holocausto de alguém, o mesmo sacerdote trará o couro do holocausto que oferecer, como também toda oferta que se cozer no forno, com tudo o que se preparar na sertã e na caçoula, será do sacerdote que a oferecer. Também toda oferta amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, assim de um como de outro. Esta é a lei do sacrifício pacífico que oferecerá ao Senhor. Se a oferecer por oferta de louvores, com sacrifícios de louvores, oferecerás bolos asmos amassados com azeite, e coscorões asmos amassados com azeite, e os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha. Com os bolos oferecerá pão levedado como sua oferta, com o sacrifício de louvor da sua oferta pacífica. Toda oferta oferecerá um deles por oferta alçada ao Senhor, que será do sacerdote que espargir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de louvor da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até amanhã. E se o sacrifício for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer ao seu sacrifício se comerá, e que dele ficar também se comerá no dia seguinte, e o que ainda ficar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado no fogo, porque se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que ofereceu não será aceito, nem lhe será imputado coisa abominável será. E a pessoa que comer dela levará sua iniquidade, e a carne que tocar a alguma coisa imunda não se comerá. Com fogo será queimado, mas a sua carne, mas da outra carne, qualquer que estiver limpo, comerá dela. Porém, se alguma pessoa comerá carne de sacrifício pacífico, que é do Senhor, tendo ela sobre si a sua imundícia, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. E se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer a carne do sacrifício
pacífico que é do Senhor, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis. Porém, pode usar da gordura do corpo morto, da gordura do dilacerado para toda a obra, mas de nenhuma maneira comereis. Porque qualquer que comer da gordura do animal, ou qual se oferecer ao Senhor oferta queimada, a pessoa que comer será extirpada dos seus povos, e nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico trará a sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico, a sua oferta, perdão, versículo 30. As suas próprias mãos trarão as ofertas queimadas ao Senhor. A gordura do peito com o peito trará para movê-los por oferta movida perante o Senhor, e o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito não, o peito será de Arão e os seus filhos, também a espádua direita direis ao sacerdote por oferta queimada dos vossos sacrifícios pacíficos, aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, essa será espádua direita da sua porção, porque o peito movido e a espádua alçada tomei dos filhos de Israel dos seus sacrifícios pacíficos, e dei a Arão e o sacerdote a seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão, a porção dos seus filhos, e das ofertas queimadas do Senhor no dia em que os apresentou para administrar o sacerdócio ao Senhor, e que o Senhor ordenou que lhes desse dentre os filhos de Israel no dia em que os urgiu. Estatuto perpétuo é pelas suas gerações. Esta é a lei do holocausto e da oferta de manjares, da expiação do pecado e da expiação da culpa, e da oferta das consagrações e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que ofertassem as suas ofertas ao Senhor no deserto de Sinai. Levítico capítulo 8. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: toma Arão e a seus filhos com ele, e as suas vestes, o azeite da unção, como também o novilho, a expiação do pecado, e 2 carneiros e o cesto de pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Faze, pois, Moisés, como o Senhor lhe ordenará. E a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar Arão e seus filhos, e os lavou com água. E lhes vestiu a túnica, e cingiu-os com um cinto, e pôs sobre ele o manto também, pôs sobre ele o éfode, cingiu o cinto lavrado do éfode e o apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peito o urim e o tumim, e pôs a mitra sobre a sua cabeça e a mitra diante do seu rosto, pois a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele, e o santificou, e dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e a base para santificá-los. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para santificá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhes as túnicas e cingiu-os com o cinto e apertou-lhes as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado,
E Arão e os seus filhos puseram a mão sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado e o degolou. Moisés tomou o sangue e pôs dele com o seu dedo sobre a ponta do altar em redor e expiou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar e santificou para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está na fressura e o redenho do fígado e dos rins da sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho com o seu couro e a sua carne e o seu esterco queimou com fogo fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro e a degolou, e Moisés espargiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços, e Moisés queimou a cabeça e os pedaços e a gordura, porém a fressura e as pernas lavou com água, e Moisés queimou toda a gordura sobre o altar, holocausto de cheiro suave, uma oferta queimada era ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro e o degolou, e Moisés tomou do seu sangue e pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito, e também fez chegar os filhos de Arão, e Moisés pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés espargiu o resto do sangue sobre o altar em redor, e tomou a gordura e a cauda, e toda a gordura que está na fressura, e o redenho do fígado, e impôs os rins e a sua gordura, e a espádua direita, também do cesto dos pães asmos que estava diante do Senhor. Tomou um bolo asmo e um bolo de pão azeitado e com coscorões, e os pôs sobre a gordura, sobre a espádua direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e nas suas mãos de seus filhos, e os moveu por oferta de movimento perante o Senhor. Depois Moisés tomou-os das suas mãos e os queimou no altar sobre o holocausto. Estas foram uma oferta da consagração por cheiro suave, oferta ao Senhor. E tomou Moisés o peito e moveu-o por oferta de movimento perante o Senhor. Oferta foi a porção de Moisés, o carneiro da consagração, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou Moisés também do azeite da unção, do sangue que estava sobre o altar, e espargiu sobre Arão e sobre as suas vestes, sobre os seus filhos e sobre as vestes de seus filhos. Com ele santificou a Arão e as suas vestes, e os seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. E Moisés disse a Arão e a seus filhos: cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comerei com o pão que está no cesto da congregação, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão, mas o que sobejar da carne e do pão queimarás com fogo. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até o dia em que se cumprir os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias o Senhor vos consagrará, como se fez neste dia. Assim o Senhor ordenou se fizesse para fazer expiação por vós. Fareis, pois, a porta da tenda da congregação dia e noite por 7 dias, e fareis a guarda do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Levítico capítulo 9. E aconteceu ao dia 8º que Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciãos de Israel, e disse a Arão: toma um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto.
sem mancha, e trazei-os perante o Senhor. Depois fará aos filhos de Israel, dizendo: tomai um bode para expiação do pecado, e um bezerro, e um cordeiro, e de um ano, sem mancha para o holocausto, também um boi e um carneiro por sacrifício pacífico, para expiação perante o Senhor, oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor, e disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou, fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Disse Moisés a Arão: chega-te ao altar e faz a tua expiação do pecado, o teu holocausto, e faz expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e faz expiação por ele, como ordenou o Senhor. Então Arão se chegou ao altar, degolou o bezerro, expiação, que era por si mesmo, e os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e molhou no dedo do sangue, e pôs sobre as pontas do altar. E o resto do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura, os rins, o redenho, o fígado, a expiação do pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Depois degolou o holocausto, e os filhos de Arão lhes entregaram o sangue que espargiu sobre o altar em redor. Também lhes entregaram o holocausto nos seus pedaços, com cabeça, e a queimou sobre o altar. E levou a fressura e as pernas, e a queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomou o bode da expiação do pecado, que era pelo povo, e degolou e a preparou por expiação do pecado, como o primeiro. Também fez chegar o holocausto, e preparou o segundo rito. Fez chegar a oferta de manjares, a sua mão encheu dela, e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois degolou o boi e o carneiro do sacrifício pacífico, que era pelo povo e pelos filhos de Arão. Entregaram-lhe o sangue, e espargiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, a cauda em que cobre a fressura, e os rins, e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre o peito, e ele queimou a gordura sobre o altar. Mas o peito e a espada à direita Arão moveu por oferta de movimento perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou a mão ao povo e abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado, o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão à tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilou, e caiu sobre as suas faces. Levítico capítulo 10. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário, e puseram nele fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. E Moisés chamou Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram e levaram-nos nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não descobrirei a vossa cabeça, nem rasgarei as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor.
e fizeram conforme a palavra de Moisés. E falou o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todo o estatuto que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. E disse Moisés a Arão e Eleazar e Itamar, seus filhos, que lhes ficaram: tomai da oferta de manjares, restante da oferta queimada ao Senhor, comei-a sem levedura junto ao altar, porquanto uma coisa santíssima é, porquanto a comereis no lugar santo, porque isto é a tua porção, a porção dos teus filhos, as ofertas queimadas ao Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta do movimento e a espádua da oferta alçada comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e as tuas filhas contigo, porque foram dados por tua porção e por porção dos teus filhos dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A espádua da oferta alçada e do peito da oferta do movimento trarão como oferta queimada de gordura para mover por oferta de movimento perante o Senhor, ou que será por estatuto perpétuo para ti e para teus filhos contigo, como o Senhor tem ordenado. E Moisés diligentemente buscou o bode da expiação, e eis que já era queimado. Portanto, indignou-se grandemente contra Eleazar, contra Itamar, os filhos de Arão, e ficaram dizendo: porque não comeste a oferta pela expiação do pecado no lugar santo? Pois uma coisa santíssima é, e o Senhor deu a vós para que levasseis a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor. Eis que não se trouxe do seu sangue para dentro do santuário, certamente havei de comê-la no santuário, como eu tinha ordenado. Então disseram a Moisés: eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pela expiação de pecado e o seu holocausto perante o Senhor. Tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta da expiação do pecado, seria, pois, aceito aos olhos do Senhor. Moisés, ouvindo isto, Arão foi aceito aos seus olhos. Levíticos capítulo 11. Levítico capítulo 11. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo-lhes: falai aos filhos de Israel, dizendo: estes são os animais que comereis de todos os animais que há sobre a terra. Tudo em que tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas e remói entre os animais, aquilo comereis. Destes, porém, não comereis dos que remoem, ou dos que têm unha fendida, o camelo que remói, mas não tem unha fendida, este vos será imundo. O coelho porque remói, mas não tem unhas fendida, este vos será imunda. A lebre, porque remói, mas não tem unhas fendidas, esta vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das tuas unhas se divide em duas, mas não remói, este vos será imundo. A sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, este vos será imundo. Isto comereis de tudo o que há nas águas, e o que tem barbatanas e escama das águas, nos mares, nos rios, naquilo comereis. Mas tudo o que não tem barbatanas, nem escamas nos mares, nos rios, todo réptil da água e toda alma vivente que há nas águas, estes serão para vós abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação a sua carne, não comereis, e abominareis o seu cadáver. Tudo o que tem barbatanas ou escamas nas suas águas será para vós abominação. Tudo que não tem barbatanas ou escamas nas águas será para vós abominação. E das aves estas
abominareis, não se comerão, serão abominação: a águia, o quebrantoso, o chofrango e o milhano, e o abutre segundo a sua espécie, todo o corvo segundo a sua espécie, e o avestruz, o mocho, o cuco, o gavião segundo a sua espécie, o bufo, o corvo marinho, e a coruja, e a gralha, e o cisne, o pelicano, e a cegonha, e a garça segundo a sua espécie, e a polpa, e o morcego, todo réptil que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós uma abominação, mas isto comereis de todo réptil que voa e que anda sobre 4 pés, e o que tiver pernas sobre os seus pés para saltar com elas sobre a terra. Aqueles deles comereis estas: a locusta segundo a sua espécie, e o gafanhoto devorador segundo a sua espécie, e o grilo segundo a sua espécie, e o gafanhoto segundo a sua espécie. Todo réptil que voa, que tem 4 pés, será para vós uma abominação, e por este sereis imundo. Qualquer que tocar no seu cadáver, imundo será até a tarde. Qualquer que levar os seus pés, levará as suas vestes, será imunda até a tarde. Todo animal que tem unha fendida, mas a fenda não se dividida surda em duas, ou que não remói, vos será por imundo. Qualquer que tocar nele será imundo, e tudo o que anda sobre as suas patas, isto é, todo animal que anda de 4 pés, vos será por imundo. Qualquer que tocar no seu cadáver será imundo até a tarde, e o que levar o seu cadáver lavará suas vestes, será imundo até a tarde. Eles vos serão por imundos. Eles também vos serão por imundos entre os répteis que arrastam sobre a terra, a doninha e o rato e o cágado segundo a sua espécie, o ouriço cacheiro, o lagarto, a lagartixa, a lesma, o toupeira e a toupeira. Estes serão por imundo entre todo réptil. Qualquer que tocar, estando eles mortos, será imundo até a tarde. E tudo aquilo que sobre o que deles cair, coisa alguma, estando eles mortos, será imundo, seja vaso de madeira, ou veste, ou pele, saco, ou qualquer outro instrumento em que se faz alguma obra, será metido na água e será imundo até a tarde. Depois será limpo. Todo vaso de barro que cair, alguma coisa deles, tudo o que houver nele será imundo, e o vaso quebrareis. Todo manjar que se come sobre o que vier tal água será imundo, e toda bebida que se bebe em vaso será imundo. É aquilo sobre o que cair alguma coisa no seu corpo morto será imundo, e o forno e o vaso de barro serão quebrados. Imundos são, portanto, vos serão por imundos. Porém, a fonte ou cisne em que se recolhe água será limpa, mas quem tocar no seu cadáver será imundo. E se o seu cadáver cair alguma coisa sobre alguma semente de semear, esta será limpa, mas se for deitar água sobre a semente, e se do cadáver cair alguma coisa sobre ela, vos será por imunda. E se morrer algum dos animais que vos servem de mantimento, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. Quem comer o seu cadáver lavará suas vestes e será imundo até a tarde. Quem levar o seu corpo morto lavará suas vestes e será imunda até a tarde. Também todo réptil que se arrasta sobre a terra será abominação. Não se comerá tudo o que anda sobre o ventre, tudo que anda sobre 4 pés,
ou que tem pés entre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Não comereis, porquanto são abominação. Não façais as vossas almas abominável por nenhum réptil que se arraste, nem neles vos contamineis, para não serdes imundo. Porque, por... versículo 43, não façais vossa alma abominável por nenhum réptil que se arrasta, nem neles vos comereis, para não serdes imundo por eles, porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos santificareis, sereis santo, porque eu sou santo, e não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra, porque eu sou o Senhor e vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos como porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais, das aves, de toda alma vivente que se move nas águas e toda alma vivente que se arrasta sobre a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que podem comer e os animais que não podem comer. Levítico, capítulo 12. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se uma mulher conceber e tiver um filho, será imunda 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade será imunda. E no dia 8º se circuncidará o menino, a carne do seu prepúcio, depois ficará ela 30 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará e não virá ao santuário até que se cumpra os dias da sua purificação. Mas se tiver uma fêmea, será imunda 2 semanas, como na sua separação. Depois ficará 60 dias, 66 dias no sangue da sua purificação. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho, por filha trará ou cordeiro, ou uma cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote, o qual oferecerá perante o Senhor, e por ela fará propiciação e será limpa do fluxo do sangue. Esta é a lei da que der à luz varão ou fêmea. Mas se a sua mão não alcançar assaz para um cordeiro, então tomarás 2 rolas, 2 pombos, um para o holocausto, outro para expiação do pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação e será limpa. Levítico, capítulo 13. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: O homem, quando na pele da sua carne houver inchação, ou pústula, ou empola branca que tiver na pele da sua carne, como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um dos seus filhos, ou sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga da pele, da carne, e se pelo da praga se tornou branco e a praga parece mais profunda do que a pele na sua carne, praga de lepra é, e o sacerdote, vendo-o, declarará imundo. Mas se a empola na pele da sua carne for branca e não parecer mais profunda do que a pele, ou o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias, e no 7º dia o sacerdote examinará, e eis que se a praga, ao seu parecer, parou, e a praga na pele não se estendeu, então o sacerdote encerrará por outros 7 dias, e o sacerdote ao 7º dia examinará outra vez, e eis que se a praga recolheu, e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote declarará limpo, apóstema é, e lavará suas vestes e será limpo. Mas se o apóstema na pele se estende grandemente depois que foi mostrado ao sacerdote,
para a sua purificação. Outra vez se mostrará ao sacerdote, o sacerdote o examinará, e eis que se a apóstema na pele se tem estendido, o sacerdote declarará imundo, lepra é. Quando o homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote, o sacerdote examinará, e eis que se a inchação branca na pele, a qual tornou o pelo branco, e houver alguma vivificação na carne viva, na inchação, a lepra envelhecida é na pele da sua carne, porquanto o sacerdote o declarará imundo e não o encerrará, porque imundo é. E se a lepra florescer de toda na pele da lepra, cobrirá toda a pele do que tem praga, desde a sua cabeça até os seus pés, porquanto podem ver os olhos do sacerdote. Então o sacerdote examinará, e eis que a lepra tem coberto toda a carne. Então declarará, versículo 13, então o sacerdote examinará, e eis que se a lepra tem coberto toda a carne, então declarará limpo o que tem a mancha, todo se tornou branco e limpo está. Mas no dia em que aparecer nela a carne viva, será imundo. Vendo, pois, sacerdote a carne viva, declará-lo-á imundo. A carne é imunda, a lepra é, ou tornando a carne viva, mudando-se em branco, estando virá ao sacerdote. O sacerdote examinará, e eis que se a praga se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo, e o que tem a mancha, limpo está. E se também a carne cuja pele houver alguma úlcera se sarar, ou em lugar do apóstema vier inchação branca ou empola branca, tirando a vermelho, mostrar-se-á então ao sacerdote. O sacerdote examinará, e eis que se ela parece mais funda do que a pele, e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote declarará imundo, praga de lepra é pelo apóstema brotou. E se o sacerdote vendo, e eis que nela não aparece pelo branco, nem está mais funda do que a pele, mas encolhida, então o sacerdote encerrará por 7 dias. E se depois grandemente se estender na pele, o sacerdote o declarará imundo, praga é, mas se a empola parar o seu lugar, não se estende, inflamação do apóstema é, o sacerdote, pois, declarará limpo. Ou quando na pele da carne houver queimado de fogo, e no que é sarado da queimadura houver empola branca, tirando o vermelho ou branco, o sacerdote vendo a eis que o pelo na empola se tornou branco, e ele parece mais fundo do que a pele, lepra é, que floresceu pela queimadura, portanto o sacerdote declarará limpo a praga de lepra. Mas o sacerdote vendo-a, eis que na empola não apareceu pelo branco, nem estiver mais funda a pele, mais recolhida, o sacerdote encerrará por 7 dias. Depois o sacerdote examinará ao 7º dia, se grandemente se houver estendido na pele, o sacerdote declarará imunda a praga de lepra é, mas se a empola parar no seu lugar e na pele não se estender, mas se recolher a inchação da queimadura, é, portanto, o sacerdote o declarará limpo, porque sinal é da queimadura. E quando o homem ou mulher tiverem chaga na cabeça ou na barba, e o sacerdote examinando a chaga, eis que se ela aparece mais funda do que a pele, pelo amarelo fino nela, o sacerdote declarará tinha imundo, tinha lepra da cabeça ou a barba é, mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, eis que se ela não parece mais funda do que a pele, se nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará, e o que tem praga da tinha por 7 dias.
E o sacerdote examinará a praga no 7º dia, e eis que se a tinha não for estendida a pele, não houver pelo amarelo, nem a tinha parecer mais funda do que a pele, então se rapará, mas não rapará a tinha, e o sacerdote, segunda vez, encerrará o que tem a tinha por 7 dias. Depois o sacerdote examinará a tinha ao 7º dia, e eis que se a tinha não houver estendido na pele e não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote declarará limpo e lavará suas vestes, será limpo. Mas se a tinha, depois da sua purificação, se houver estendido grandemente na pele, então o sacerdote examinará, e eis que a tinha se tem estendido na pele do sacerdote, não buscará pelo amarelo, imundo está. Mas se a tinha do seu ver, a seu ver, parou, e pelo preto nela cresceu, a tinha está sã, limpo está. Portanto, o sacerdote declarará limpo quando o homem ou mulher tiverem empolas brancas na pele ou na carne. Então o sacerdote olhará, e eis que na pele da sua carne aparecerá empolas recolhidas brancas, bostela branca é, que floresceu na pele, limpo está. E quando se pelar a cabeça do homem, calvo é, limpo está. E se lhe pelar a frente da cabeça, meio calvo é, limpo está. Porém, se a sua calva ou a meia calva houver praga branca, avermelhada, lepra é, e florescendo na sua calva ou na sua meia calva, havendo, pois, o sacerdote examinado, e eis que se a inchação da praga da sua calva ou meia calva está branca, tirando o vermelho, como parece a lepra na pele da carne, leproso é, homem imundo está, o sacerdote declarará totalmente imundo a sua carne, tem a sua praga, também as vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgados a sua cabeça, será descoberta e cobrirá os lábios superiores, e clamará, imundo, imundo. Todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo, todas estas habitará, só a sua habitação será fora do arraial. Quando também em alguma veste houver praga de lepras, ou em veste lã, ou em veste linho, ou no fino urdido, ou no fio tecido, seja de linho, de lã, ou em pele, ou em qualquer obra de peles, e a praga na vestes, ou na pele, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou em qualquer coisa de peles, aparecer verde ou vermelha, praga de lepra é, pelo que se mostrará ao sacerdote, e o sacerdote examinará a praga e encerrará a coisa em que tem a praga por 7 dias. Então examinará a praga no 7º dia, se a praga houver estendido na veste, ou no seu fio urdido, ou no fio tecido, ou na pele, para qualquer obra que for feita da pele, lepra roedora é, imunda está, pelo que se queimará aquela veste, ou fio urdido, ou fio tecido de lã, ou de linho, ou qualquer obra de pele, em que houver a praga por lepra roedora é, com fogo se queimará. Mas se vendo o sacerdote a praga, se não estendeu na veste, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer obra de peles, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo que havia praga, e o encerrará segunda vez por 7 dias. E o sacerdote, examinando a praga, depois que se for levada, eis que, se a praga não mudou as suas aparência, nem a praga se estendeu, imundo está, com fogo e queimará a praga penetrante é, seja
pelado em toda ou em parte. Mas se o sacerdote vir que a praga se tem recolhido, depois que for levada, então rasgará a veste, ou a pele, ou o fio urdido, ou o tecido. E se ainda aparecer vestes, ou no fio urdido, ou no tecido, ou de qualquer coisa da pele, lepra brotante é, com fogo queimará aquilo em que se há praga. Mas se a veste, ou fio urdido, tecido, ou qualquer coisa de pele que lavares, de que a praga se retirar, se lavará segunda vez e será limpo. Esta é a lei da praga da lepra, da veste, da lã, ou do linho, do fio urdido, ou do tecido, ou qualquer coisa de peles, para declará-lo limpo, ou para declará-lo imundo. Glória a Deus pela leitura de hoje. Querido Senhor, obrigado por este momento que o Senhor tem concedido a nós para juntos meditarmos a Tua palavra. Pai, fala aos nossos corações diariamente, que Teu Espírito possa nos conduzir, direcionar nos Teus caminhos. É o que pedimos. Amém. Deus te abençoe de forma especial.